Glória a Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Abençoe 4 ou 5 pessoas assim. Estenda a sua mão para trás. Fala assim: eu te abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Abençoe aqui o pastor também. Estenda a mão para cá. Eu falo assim: eu te abençoo, pastor, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Que o Senhor vos abençoe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Aleluia. Versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Deus é muito bom, irmãos. Não existe melhor lugar para se estar do que na presença do Senhor. Aqui nós nos encontramos, porque na verdade nós só nos encontramos em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor, o nosso amigo. João capítulo 3, quem achou diga glória a Deus. Quem não achou diga aleluia. Que a gente espera. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Pega água para mim, Cristina, por favor. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Fala comigo: entrar no reino de Deus. Obrigado, Cristina. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Necessário, agora de uma forma mais direta, vos é. Primeiro ele fala de uma forma geral. Quem não nascer, de uma forma geral. Agora ele fala de uma forma direta. Em verdade eu te digo, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, fala assim comigo, Nicodemos perguntou de novo: como pode ser isso? Jesus respondeu, fala comigo assim, Jesus respondeu mais uma vez: tu és mestre em Israel, não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes.
Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado. Não será, está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu quero continuar aqui, eu não quero ir diante de Jesus, para que não reprovem as minhas obras. Eu quero continuar vivendo do meu jeito, eu quero continuar vivendo da minha forma. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer um estudo. Nós vamos ser bem presbiteriano. Seja bem-vindo, Mar Paulo, Paré, Paulinho, que Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nos conceda nesta noite, ó Deus, a mesma fome, o mesmo desejo, Senhor, que impulsionou a Nicodemos, mesmo à noite, mesmo no escuro, mesmo pelas sombras, mas ele foi ao encontro de Jesus, o mestre por excelência, porque no coração, Senhor, começou a despertar um sentimento e dúvidas, a partir do momento que ele teve um encontro com os ensinamentos de Jesus. Nos conceda, Senhor, esta fome e esse desejo, Senhor, e esta humildade também, que Nicodemos teve, Senhor, de mesmo sendo mestre, se assentar para ouvir e expor, Senhor, as suas dúvidas, expressar, meu Deus, para Jesus que não conhecia tudo. Nos conceda essa fome e essa sede que ele teve, Senhor, pois na tua palavra já nos diz que aqueles que se aproximam do Senhor com fome serão fartos, e o que se aproxima do Senhor com sede serão saciados. Que nos encontremos nesta noite com o Senhor, ó Deus. Nos ensine um pouco, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Nicodemos, um mestre que se assenta para aprender. Nicodemos, o próprio texto diz, ele era um dos principais, ele era fariseu e um dos principais líderes da Judéia. Um homem que era responsável pelo ensino, pela leitura, pela interpretação e pelo ensino da palavra de Deus. Um homem que sabia tudo acerca de Deus, mas sem conhecê-lo. Um homem que dentro da sua religião, ele aprendeu e também transmitiu preceitos, um zeloso pela palavra, um zeloso por guardar ordenanças, diretrizes, leis,
Muitas delas foram criadas, inclusive, por eles mesmos, essa classe de fariseus, que criaram 613 mandamentos, preceitos, e eles eram rigorosos em segui-los, em observá-los. Preceitos esses que Jesus veio e confrontou e disse para ele: olha, vocês criaram tanta coisa que vocês mesmos nem conseguem seguir, e às vezes ficam impondo sobre as vidas das pessoas. E Jesus vai nos ensinar, dentre tantas coisas nessa passagem, que cristianismo, que vida com Deus, não tem nada a ver com seguir preceitos, não tem nada a ver com regras, com observâncias, não tem nada a ver com dias mais santos, dias que não são santos. Tem a ver com novo nascimento. O Senhor vem nos ensinar através dessa passagem, dentre tantas coisas que nós vamos meditar, que eu posso ser um religioso, conhecer a letra sem conhecer o autor da letra. Porque Nicodemos era um conhecedor da palavra, um intérprete da palavra, alguém que era tido quase como um sacerdote, um representante de Deus na terra, mas que quando se achega diante daquele que era Deus, diante daquele que era o Senhor, diante daquele que era a própria palavra, o verbo encarnado, ele diz assim: eu vejo que tu és um enviado de Deus. Eu vejo que você é alguém que Deus anda com você. Não, Deus não andava com Jesus. Jesus era o próprio Deus encarnado na terra, Filho de Deus. E Nicodemos, irmãos, algo aconteceu com ele, e tudo começa assim. E eu oro ao Senhor que seja despertado no coração de todos nós. Eu sei que já foi despertado no coração de muitos aqui, mas que se desperte no coração de todos o mesmo sentimento que começou a despertar em Nicodemos. Um homem que já era líder, um homem que já era tido diante da sociedade como um homem de Deus, como referência, como exemplo, mas algo aconteceu com ele que mexeu nas suas estruturas. Algo aconteceu quando ele teve os primeiros encontros, que com certeza o fato dele ter ido de encontro a Jesus é porque ele já tinha tido um outro encontro com ele, ou com seus ensinamentos em um determinado tempo. E aquilo despertou nele, assim como despertou em mim, despertou em você um dia, algo que você diz: está faltando algo na minha vida, peraí, e você se sente atraído por Jesus. Quem já se sentiu atraído por Jesus? Vou perguntar de novo: quem já se sentiu atraído por Jesus? Quem de repente já se sentiu assim: cara, minha vida parecia que tinha um norte, parecia que tinha uma direção, mas depois que eu ouvi acerca de Jesus, ou que eu tive comecei a ter um encontro com Ele, parece que tudo perdeu sentido, e eu preciso descobrir o verdadeiro sentido. E o verdadeiro sentido da vida nós só encontramos em Cristo Jesus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós somos dele, criados para ele, criados para o louvor e para a glória dele. Algo despertou em Nicodemos, e desperta na gente também. E esse despertar, mesmo que de início, irmãos, é que eu falo, porque alguns dizem assim: Nicodemos foi à noite realmente para demonstrar quem ele era. Porque fora de Cristo Jesus, todos estão em trevas. Fora de Cristo Jesus, todos estão perdidos. Um religioso que tem medo, que tem vergonha, que ali é meio que escondido, e até mesmo em relação à sua posição. Jesus que estava sendo perseguido, Jesus que estava sendo procurado já pelas classes religiosas. Nós vamos ver no capítulo 7 isso acontecendo. Pelos próprios patrícios, pelos próprios da mesma religião que Nicodemos, mas ele vai. Então não importa como você começa a caminhar diante de Jesus, o importante, ao encontro de Jesus, o importante é que você vá. Se começou aquele sentimento, comece a caminhar. É a atitude que o Highlander ministrou aqui, e a gente entende, irmãos, que a salvação, ela é pela graça, amém? A salvação é pela graça, mediante a fé.
A salvação é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Não é por obras, não. É pela fé, crendo que Jesus Cristo fez uma grande obra. A fé é caminhar em direção ao que Cristo fez por nós. A graça, a fé me faz aceitar a graça do Senhor. Foi isso que começou a acontecer com Nicodemos aqui, despertou algo nele, e ele começa a caminhar em direção a Cristo. E ele chega diante de Jesus e diz isso que nós falamos: Senhor, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vemos Jesus aqui nos ensinando a importância do cuidado com as palavras ali também. Ele fala de uma forma geral. Chegou diante do Senhor um doutor da lei, um fariseu, um intérprete da palavra de Deus, um conhecedor das Escrituras. Ele diz assim: olha, em verdade te digo, eu estou afirmando, eu estou lhe falando algo que é de extrema importância, que é de extrema necessidade para todo homem. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele fala de uma forma geral, até mesmo para ver o que tinha no coração de Nicodemos e o que era despertado no seu interior. E Nicodemos, ao ouvir aquilo, Nicodemos faz uma outra pergunta. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Versículo 5, Jesus respondeu, fala assim comigo: Jesus jamais vai me deixar sem uma resposta. Se eu busco com sinceridade, se eu busco com verdade, Ele vai me responder, porque Ele não se despede de mim. Não, se eu me achego diante dEle com fome, Ele vai saciar. Se eu me achego diante dEle com sede, Ele vai satisfazer, Ele vai saciar a minha sede, Ele vai satisfazer a minha fome, Ele vai suprir. Então ali, como Jesus gosta, irmãos, de alguém que se volta para Ele com interesse, com vontade. É o que nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, foi reforçado essa verdade. O que nos distingue, o que nos revela que tipo de terra nós somos, é como nós tratamos a palavra de Deus, o interesse que nós demonstramos à palavra do Senhor. Quando o Senhor diz assim: olha, aqueles não vai ser revelado, mas a vocês será revelado acerca do reino de Deus, não é que o Senhor estava fazendo acepção de pessoas, não. O que Ele estava dizendo é o seguinte: a vocês será revelado, porque vocês se aproximaram depois de ouvir, vocês se aproximaram dizendo: eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero, Senhor, a interpretação disso aí, me ensine. Onde estão os famintos pela palavra? Onde estão os famintos pela verdade? Onde estão os famintos que agora estão diante do Senhor? Então a esses o Senhor responde: nós temos um amigo, nós temos um consolador, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que nos conduz a toda a verdade. Mas onde está o interesse? Onde está o interesse? Onde está a fome? Mesmo que comece pequeno, mas vá. Nicodemos foi, e quando ele olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele diz assim: opa, mas como pode ser isso, Senhor? Poderei eu, um homem velho, poderá uma pessoa já velha voltar novamente ao ventre da sua mãe? Aí o Senhor diz assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, eu lhe afirmo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na primeira ele diz: quem não nascer de novo não pode ver
E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Porque a caminhada com Cristo, irmãos, é uma caminhada, é algo progressivo. Ele é a porta que a gente entra, mas aí não acabou. É apenas o início de uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi. Não para de ficar pensando só em bens materiais que você perdeu. Começa a pensar na vida, toda a vida que perdido foi. Paulo entendeu isso, irmão. Ah, que maravilha! Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, todo o título, todo conhecimento que eu tive, eu considero como refúgio. Eu considero agora como esterco, se comparado com a glória da salvação, do conhecimento em Cristo Jesus, nada se compara, não há nada que se compara. Então o Senhor fala de ver, mas eu não posso simplesmente ver, eu tenho que continuar, eu tenho que entrar, e esse entrar fala de viver o reino de Deus na terra, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, e através da minha vida eu preciso entrar. Eu preciso nascer da água e do Espírito. E o Nicodemos, Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula, falando acerca do Espírito de Deus. O que é nascido de Deus, é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer. Aí agora, se Nicodemos, uau, olha que interessante. Se Nicodemos estava com fome, estava com desejo, agora já que você quer, se prepara. Primeiro eu falei quem não nasceu de novo. Quem? De uma forma geral. Porque talvez você como líder religioso estivesse pensando: bom, eu estou no céu, eu conheço o reino, eu falo tudo acerca do reino, eu falo tudo acerca de Deus, eu sei tudo acerca dele. Eu ensino, eu interpreto. Então vamos ver. Aí o Senhor agora volta diretamente: vos é necessário nascer de novo. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem que nascer de novo. Agora bate no seu peito assim: eu preciso nascer de novo. Em verdade, eu te digo, você precisa nascer de novo. Mas como assim? Eu sou um religioso. Como assim eu guardo todos os sábados. Como assim eu leio a Bíblia todos os dias, eu até interpreto, ensino, eu sou um zeloso, fundamentalista, até para espirrar eu tenho um determinado cuidado. Olha, na hora de beber eu percebo se o copo não está sujo. Eu lavo as minhas mãos antes de comer. Que os fariseus estão dizendo tudo isso. E Jesus veio para ensinar: não é sobre regras, para com isso. Não é o que entra, é o que sai. Precisa nascer de novo. Não é uma obra exterior, é uma obra interior. Quando eu falo para vocês que não tem nada a ver com regras, porque essa questão da regra, irmão, a lei veio para apontar o caminho, para apontar para Jesus, para mostrar que só em Jesus Cristo é possível o homem ser salvo, porque pelas obras da lei ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Então a lei apontava para Cristo. Essa lei que dizia: olha, chegará um tempo em que eu não escreverei mais a minha palavra em pedras, em tábuas, mas eu escreverei a minha palavra na tábua do coração do homem, para ele não pecar mais contra mim. Será uma obra interior. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não é simplesmente sobre mim na igreja os domingos. Ai, que maravilha, eu fui na igreja, eu me senti até aliviado. Ai, vou ter uma semana melhor. Ai, foi quase que uma sessão de descarrego. Passei pelo Vale do Sal e fui liberto. Ai, que maravilha, estou pronto. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Jesus, olha, aquele que é nascido da carne é da carne. Aqui o Senhor estava apontando para um ensinamento que Paulo vem dizendo aos Coríntios. Em Adão, todos pecaram e morreram. Adão foi feito alma vivente.
Mas Jesus, o segundo Adão, foi feito espírito vivificante, aquele que traz vida. É necessário nascer de novo, porque o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a separação entre o homem e Deus, e por causa do pecado, todos estão separados de Deus. Irmão, e a maior condenação que pode existir para o homem é a separação entre o homem e Deus. Sabe qual vai ser a pior coisa do inferno? Não é o verme, não é o fogo. A pior coisa do inferno não é o diabo estar lá. A pior coisa do inferno, sabe o que vai ser? A ausência de Deus. É necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí o Senhor está falando agora para Nicodemos de uma força que age, que você percebe o seu movimento, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E é assim o que é nascido de Deus. Ele começa a despertar esse Nicodemos. E Nicodemos, o que ele faz? Perguntou novamente: Senhor, me explica esse negócio. Fala assim: Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. Senhor, me revela esse mistério. Eu quero saber, Senhor. Ele continua lhe dizendo: olha que humildade de um mestre da lei, que humildade de um fariseu, que humildade de reconhecer: Senhor, já que eu vim aqui, já que eu estou aqui, desenrola esse manto todo, me fala, me ensina. Como pode ser isso? Irmão, se aqui nós vemos, por que eu li esse texto tão grande, e que alguns já começaram até a ficar meio com sono? Nossa, mas que leitura grande. Porque não tem como falar de Nicodemos sem entender todo esse contexto, porque tem início, meio e fim. Aqui, depois que aquele homem, o doutor da lei, vem e fala sobre e perguntando, o Senhor vai e revela toda a obra da salvação. O Senhor vem e revela a Nicodemos, e através dessa passagem para todos nós, toda a obra da salvação, todo o propósito de Jesus. E eu quero que você entenda isso. Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Como crereis? Jesus ensina fazendo perguntas, né? Paulo vai dizer que o homem carnal não entende das coisas espirituais, e realmente não entende. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Quem é carnal entende aquilo que é carnal, mas só os espirituais. E quem é espiritual? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram vivificados em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: tem que nascer de novo. Ai, e aquela pergunta: será que eu já nasci de novo? Será que eu já nasci de novo? Eu sou apenas um mero religioso, guardador de preceitos, faço por obrigação, faço por medo, faço por imposição. É bem verdade, irmão, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os ensinamentos, as doutrinas são de extrema importância para que a nossa fé seja aguçada, seja despertada, seja fortalecida. Mas se for apenas uma obra exterior, nada funciona. Tem que nascer. E ele vai dizendo assim: olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, olha o que Jesus está dizendo. Da mesma forma, o Filho do homem, importa que o Filho do homem seja levantado. Então ele está falando para Nicodemos: olha, você conhecedor da palavra,
Tá? O que aconteceu com Moisés quando o povo se rebelou contra Deus lá no deserto, e Deus mandou que eles fizessem uma serpente, e todos aqueles que olhassem para a serpente, agora aqueles venenos das cobras já não faziam mais efeito sobre eles, eles eram salvos, eles eram curados, eles eram libertos instantaneamente daquele mal, daquele veneno. Importa também que o Filho do Homem seja pendurado. Ele está falando do que aconteceria com Cristo, com Ele, com aquele que estava diante dele. Importa que o Filho do Homem seja pendurado para quê? Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então Jesus começa a mostrar como pode um homem nascer de novo, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Só é possível experimentar a vida eterna através da obra salvífica de Cristo Jesus na cruz, e isso vem por meio da fé. Eu creio que Jesus Cristo veio, eu creio que Jesus Cristo pagou o preço, eu creio que aquela cruz era minha, eu era merecedor daquela cruz, mas Jesus se tornou maldito em meu lugar, pagando um preço não para o diabo, mas para Deus, porque a dívida que nós tínhamos não era com o diabo. O diabo, ele até tinha um escrito que nos acusava, mas a nossa dívida era com Deus, porque nós pecamos contra Deus, pecamos contra o Senhor, pecamos contra o seu caráter, pecamos contra a sua bondade, contra o seu amor. Foi com Deus que nós falhamos. Em Cristo Jesus, o Senhor, em Cristo Jesus nós somos religados em Deus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, o 3,16 é o versículo mais conhecido, e podemos dizer que é o centro, é a base. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem dizendo: para todo aquele que nele, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. O mundo já estava condenado, separado de Deus, entenda isso. Jesus não veio condenar, já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Hoje, depois de Cristo Jesus, você não vai mais para o inferno, porque você pecou. Você só vai para o inferno, não mais porque você pecou, mas por não aceitar a luz do mundo, não aceitar a salvação, não aceitar o resgate, não aceitar a mensagem. Ele é o escape, Ele é a saída, Ele é a solução. É aquela historinha que talvez você já tenha visto, só para a gente trazer um entendimento melhor. Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, muitos anos atrás, na época da colonização e aquelas conquistas, aquelas coisas, um jovem, ele cometeu um assassinato, cometeu um crime, ainda muito jovem, cometeu um assassinato, e a lei era, matou, morreu, e ele era muito jovem ainda, e houve uma mobilização ali, e chegou até os ouvidos do governador do estado, acerca do caso daquele jovem, e aquele governador se comoveu com a situação, por ele ser muito jovem. Então aquele governador, ele pega uma carta de absolvição, ele escreve esta carta e ele decide levar em punho, nas suas próprias mãos,
para entregar àquele jovem uma carta de absolvição. Só que ele faz algo inusitado. Ele se veste como um pregador da palavra, ele se veste como um frade, aquelas roupinhas de pregador, e coloca ali. Ele chega na cadeia. O jovem não conhecia, não é como nos dias de hoje, que todo mundo conhece os líderes, os governadores, quem presta, quem não presta, né? Só a graça de Deus para a gente encontrar um que presta, mas ainda tem uns ainda. Aí aquele jovem está lá dentro, o governador se apresenta ao carcereiro e diz assim: olha, eu sou o governador e eu estou aqui com a carta, eu vim apresentar ao jovem. E ele abre, o governador entra, e na hora que o governador entra, com a carta de absolvição, dentro da Bíblia, o jovem, ao ver ele vestido de pregador: eu não quero saber de você aqui, eu não quero saber dessa palavra, não quero saber. Não, eu trouxe uma palavra de libertação, eu não quero saber disso. Eu trouxe uma palavra que pode mudar a sua vida, eu trouxe uma palavra de libertação para você. Eu não quero saber, eu não quero ouvir, vai embora daqui. Aquele homem virou-se e foi embora. O carcereiro posteriormente entrou e disse para o jovem que estava preso: cara, o que você fez? Eu não quero saber de pregador aqui não, já veio outros pregadores, não quero ouvir isso, não quero. Eu disse: não, cara, você não entendeu. Quem veio aí foi o governador, e ele tinha dentro da Bíblia a sua carta de soltura, de absolvição, te livrando da pena de morte. Aí ele mudou completamente o semblante, e no outro dia ele seria enforcado. Levaram ele, e o carrasco perguntou para ele nos seus últimos instantes de vida: você quer falar alguma coisa? Antes de ser decretado aí a sua morte, a sentença, ele vai dizer: eu quero falar. E ele diz: olha, hoje eu estou morrendo, não pelo crime que eu cometi, mas eu estou morrendo porque não aceitei a graça, o favor, a carta que me foi oferecida de absolvição. Jesus Cristo veio, irmãos, para que eu e você pudéssemos ter vida e ter vida com abundância. Jesus Cristo veio para mostrar para a humanidade: olha, a humanidade estava em débito com Deus e está em débito com Deus, mas eu vim pagar o preço, eu vim pagar o resgate. Jesus não simplesmente perdoou, Ele pagou a dívida, Ele se ofereceu, porque o salário do pecado é a morte. Ele foi lá e morreu em nosso lugar, morreu em nosso favor, para que em Cristo Jesus nós pudéssemos ter vida. E a condenação é essa, que a luz veio, Jesus veio, mas as pessoas rejeitaram a luz por amar mais as trevas. E porque as pessoas não querem Cristo? Porque têm amado mais ao mundo, têm amado mais ao presente século do que as coisas eternas, do que as coisas do reino de Deus. Eu não quero Jesus, eu não quero essa luz, eu não quero essa luz. Na verdade, quando vocês falam, isso me expõe, e eu prefiro ficar aqui na escuridão, eu prefiro ficar vivendo assim, desta forma. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Conversava com o Luciano ontem. O que é o nascer de novo, irmão? Não adianta, não é por imposição. Volto a dizer, por mais que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos são extremamente importantes, essa palavra precisa entrar. E quando é que ela entra, irmãos? Quando Jesus bate, e eu abro, eu permito que ela entre. Ali os meus olhos começam a se abrir, aleluia. Aí Jesus está dizendo: olha, agora você viu? Entre, nasça da água e do Espírito,
Esta água fala de ser lavado pela palavra de Deus. Sua vida agora passa a ser guiada e passa a ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. Como saber se eu nasci de novo? E aqui entra um mistério. Irmãos, tem gente que diz assim, né? Principalmente uma turma que diz: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e tal, e não tem jeito, eu nasci assim. Realmente, pode até ser, em pecado eu fui concebido, e a iniquidade me gerou minha mãe, ok, eu nasci separado de Deus, por causa da descendência adâmica, até aí beleza. Por isso que Jesus vem e diz assim, por isso que eu estou falando, que é necessário nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, irmãos, acontece um mistério tão lindo, tão maravilhoso no interior da gente, que verdadeiramente a gente diz, não da boca para fora, mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nasce um sentimento, um prazer, uma alegria. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 fora. Nasce! Eu não venho à igreja porque eu tenho que vir. Eu não assumo a responsabilidade porque eu tenho que assumir. Não. Nasce um prazer, um desejo ardente de fazer com prazer e alegria as coisas para Deus. O novo nascimento não é mais por imposição, aí não é mais aquele conjunto de regras, aqui existe um monte de lei, porque Deus disse que eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas e amar o meu próximo a mim mesmo. É aquela lei, aquela imposição. Quando nasce de novo, isso se torna natural. Aleluia. Você se torna um apaixonado por Jesus. Aí nada mais importa. Ele é tudo para mim. Natural. Tem que nascer de novo. Quem é pai aqui? Quem é pai? Amém? Quem ainda não é pai? Ok? Nascer de novo é semelhante ao sentimento de ser pai. Cara, não adianta eu dizer, eu vou dizer para você, que na hora que você vê o bichinho, na hora que você vê, meu Deus, quando está grávida é uma experiência legal, mas na hora que chega aquele ali, você diz, meu Deus, nasce juntamente com a criança um pai e uma mãe. Nasce aquele sentimento que agora parece que a vida gira em torno dele, verdadeiramente natural, é natural você fazer tudo por ele, tudo por ela, tudo pelo filho, é natural, não precisa, por mais que existam leis aí, que o estatuto da criança e do adolescente, que diz que os pais precisam cuidar, guardar, proteger, existem essas leis, mas eu não faço porque tem lei, eu faço porque nasceu dentro de mim um sentimento, uma coisa que me move a fazer, não é por imposição, nasceu. Você consegue entender? Nasceu. É necessário nascer de novo. Quem não nasceu de novo, irmãos, quem não nasceu de novo, a gente vê, é até como o Nicodemos aqui, às vezes ele é até zeloso, às vezes ele é até cuidadoso, mas o camarada ainda anda em trevas, ele anda meio que com medo, ele anda meio que escondido. Irmão, se você tem vergonha de Jesus, eu vou falar um negócio, corre um grande risco de você não ter nascido de novo. Vou falar de novo. Se você tem vergonha de Jesus, eu quero te dizer que corre um grande risco. Se você anda meio pela escuridão, se lá no seu trabalho até hoje ninguém sabe que você é cristão, que você se diz cristão, se lá na sua faculdade ninguém sabe que você é de Jesus, que você é doido por Jesus, você se esconde, você anda meio que na escuridão, anda meio que se escondendo, com medo disso, com medo daquilo, corre um grande risco de você ser apenas um religioso. Alguém que teve um encontro com uma placa denominacional, mas não com o Salvador. Porque no dia que você encontra com Jesus, irmão, é igual aquele hino que a gente canta aqui,
Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir: Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim. Quando eu escuto esse último hino que vocês cantaram, eu vivi em trevas aí, achava que era outras coisas, mas era tudo passageiro. E depois que eu encontrei o Senhor, Deus é tudo. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aleluia. A sua vida muda o foco, a sua vida muda a direção. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Aí quando a gente nasce de novo, eu não leio a Bíblia porque eu tenho que ler. Não é porque eu tenho. Nasce um prazer, um desejo de conhecer. Esse mesmo desejo estava nascendo em Nicodemos. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais acerca do meu Deus, acerca do meu Senhor. Eu quero conhecer a sua palavra, que testifica ao seu respeito, e eu quero descobrir tudo sobre Deus. É um prazer, é uma alegria, não é um fardo. É um sentimento que só quem experimenta o novo nascimento sabe o que eu estou dizendo. Você pode ter nascido no Evangelho e correr o risco de até hoje não ter nascido de novo. Por isso que a minha oração para com os meus filhos é: Senhor, me dá graça e sabedoria para conduzir e ensinar os meus filhos com exemplo no caminho. Mas a minha oração, Senhor, que eles tenham uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus na nossa casa, um lar cristão, um lar que ama ao Senhor, e que isso possa de certa forma inspirá-lo e impulsioná-lo a desejar, a querer ter um encontro pessoal contigo. Um encontro pessoal com o Senhor, porque o Senhor é aquele que fala: quem não nascer de novo, a palavra logos, mas depois ele vem também com a palavra rema, com a palavra específica. Vos é necessário, é pessoal. Você tem prazer de vir na casa de Deus? Ou vem obrigado? Você tem prazer com as coisas eternas? O coração queima, o coração arde. Ou não? Ai, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer. É aquele peso, é aquele conjunto de regras, porque eu preciso observar isso, porque eu preciso, eu tenho que fazer pelo menos um jejum por semana. Ai meu Deus, se eu não fiz. Ai Jesus, como é bom se consagrar a Ti, como é bom me separar para o Senhor, como é bom estar em Tua presença, como é bom Te servir. Quem nasceu de novo não anda mais em trevas. Quem nasceu de novo, o pecado na sua vida se torna um acidente, irmão. Nicodemos aqui, mesmo religioso, ele foi na escuridão. Eu quero que você leia que Nicodemos entendeu a mensagem. E é interessante que no escuro Jesus fala da luz, como Jesus é mestre, Jonas. Ele veio no escuro para falar com Jesus. Deixa eu mostrar a verdadeira realidade dele. Deixa eu mostrar que, quem tem esse encontro com a luz não anda mais nas trevas. Não se esconde mais. A sua vida ela é transparente, ela é vista, porque ele sabe que não se pode mais esconder uma cidade que foi edificada sobre a rocha. Você se torna uma referência, diga glória a Deus. Não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, não se esconde debaixo da cama, debaixo da mesa, não. Essa candeia ela é acesa e é colocada assim na sala, para que ilumine a todos, e através das suas obras todos glorifiquem a Deus. Quem nasceu de novo, irmão, ele tem aquele zelo, aquele cuidado, a vida dele é transparente, porque Jesus faz de uma forma natural. Tem gente que acha que, para aceitar Jesus eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar. Não, você tem só que entregar a sua vida para Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer de uma forma natural. Essas coisas não farão mais parte da sua vida, porque você não vai conseguir. O pastor Anderson fala de uma forma muito brincando. Ele fala brincando isso: rapaz, depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais consegui pecar em paz. Porque agora
O pecado faz parte da velha natureza, mas a nova natureza é santificada, ela é glorificada em Cristo Jesus a cada dia. Olha o Nicodemos, olha a importância disso. João capítulo 19. No dia que aconteceu, irmão, no dia que aconteceu, olha, aqui se cumpriu o que Jesus havia falado para Nicodemos: o Filho do Homem vai ser levantado, o Filho do Homem vai ser colocado no madeiro, o Filho do Homem vai ser colocado numa cruz. Importa que isso aconteça para que todo aquele que olhar para a cruz, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. É a oportunidade que Deus está dando. A maior prova de amor de Deus por sua vida, por minha vida, já foi dada lá naquela cruz. Ele não precisa fazer mais nada para provar o seu amor para conosco. Para de ficar pedindo prova de amor para Deus. Olhe para a cruz. Quem seria capaz de morrer por você? Quem? A não ser o Filho de Deus. Essa é a maior prova de amor. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Aquele que anteriormente ele veio de noite, mas agora ele confessa Jesus de dia e caminha na luz, na presença de todos. Importa que ele viva. Aquele que se dirigir à noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, um homem que agora entrega a sua vida, entrega tudo o que tem ao Senhor. Aquele que outrora, então antes de Jesus a gente andava em trevas, agora com Jesus a gente anda na luz. Antes em Jesus, não, sem Jesus tudo escuro, agora tudo claro. Confessando a todos. Eu tenho uma notícia para você. Jesus morreu por você, para que você tivesse a oportunidade de ter vida, para que você fosse reconciliado em Cristo Jesus com Deus novamente, estivesse em paz com Deus, estivesse em paz com o Senhor. Irmãos, estando em paz com Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Você quer? Você crê? Você acredita? Pastor, eu já recebi a Jesus como Senhor Jesus, os meus olhos já foram abertos. Aí o Senhor chama para nós: então agora entra pela porta e continua no caminho. É algo progressivo. Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Entre no reino, viva o reino, desfrute do reino, seja usado por Deus, porque Deus te chamou com um propósito, ser referência dele na terra. Amém. Quando o Senhor disse para Abraão: sai da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma nova história eu tenho para você. É o hino que nós cantamos aí. Uma nova história Deus tem para a gente, igreja. E essa nova história é linda, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas para isso eu tenho que deixar as trevas e caminhar para a luz. E agora na luz está caminhar com o Senhor e também ser a luz do mundo. É necessário nascer de novo. Fecha os teus olhos um instante. Fecha os teus olhos. Algo te despertou. Algo vem te despertando. Tem algo no meu interior. Eu sinto um vazio. Tem hora que eu olho, minha vida parece sem sentido. Algo te despertou.
Esse sentimento que aconteceu com Nicodemos, tudo parecia bem, mas ali de repente algo despertou no seu interior, assim como está despertando no seu. Eu te dou um conselho nesta noite: se está assim, tome uma atitude de fé e corra para Jesus. Corra para Jesus. Você foi ensinado, você foi instruído hoje. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ver, Senhor, eu quero contemplar a cada dia a sua grandeza. Eu quero ver, Senhor. Fale para o Senhor: Senhor, eu preciso, Deus, Senhor, eu quero sentir isso aí, eu quero viver isso aí. O nosso culto, irmão, ele é um culto racional, é um culto com entendimento, amém? E como deve ser, mas ele move também com as nossas emoções. Cria em nós. Como é que está a fome aí? Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Como é que está a fome? Você que diz: eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus. Aceitou mesmo? Aceitou mesmo? Como é que está a minha vida hoje? Ela continua em trevas? Eu vivo de acordo com o que o mundo dita, as regras que o mundo dita? As minhas decisões, quando alguém olha para mim, vê o velho homem ou um novo homem? É o novo nascimento, irmãos, de uma forma natural. Olha aqui para mim. Quando Martinho Lutero se converteu e veio com aquela reforma toda, as bases da reforma, ele quis tirar o livro de Tiago como um livro canônico, porque Tiago fala das obras, e porque o versículo que despertou a sua fé, que a salvação é pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus, é um favor de Deus. Aí quando vem Tiago falando de obra, aquilo meio que entrava em atrito com aquela revelação, com aquela visão de Deus. E dentro dos debates teológicos, graças a Deus, chegaram à conclusão que, na verdade, Tiago não estava falando nada que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Na verdade, o que Tiago estava ensinando é que você fala que tem fé, você não precisa nem me falar que tem fé. Eu olho para as suas obras, eu olho para a sua vida e eu vejo uma nova criatura, uma nova pessoa. Irmãos, o novo nascimento é um novo nascimento mesmo, traz uma transformação. Eu trago no meu corpo agora as marcas de Cristo, de uma forma muito natural. Quando Jacó teve um encontro com o Senhor no Val de Jaboque, e o Senhor pergunta para ele: me diga quem tu és. E ele ali: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou um suplantador, eu sou alguém que até hoje conquistei as coisas sempre dando um jeitinho. Eu sou esse aí. O senhor quer ouvir? É isso mesmo? Eu sou isso aí, eu sou isso aí. Não adianta eu esconder, eu sou Jacó mesmo, eu sou essa tranqueira aí. Agora sim. Toca na sua coxa. Eu te digo que tu és Israel, tu és príncipe de Deus, tu és princesa de Deus. Eu revelo a sua verdadeira identidade. Você vai sair daqui transformado com a nova identidade. Jacó sai, irmão, do Val de Jaboque, ele sai. Aí de longe ele vem andando e as pessoas olham: mas quem que é aquele? É Jacó, parece Jacó. Não, mas ele está meio que mancando que o Senhor tocou. Porque quem sai da presença de Deus sai com a marca que o diferencia de alguém que foi transformado, de alguém que nasceu de novo. O novo nascimento é lindo. O novo nascimento
O filho olha para o pai e diz: pai, o que aconteceu com você? O que aconteceu? O filho olha para a mãe e diz assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa esse negócio? É um novo nascimento, filho. O pai olha para o filho e diz: uau, o que é isso? Nasceu de novo. Nasceu para a glória de Deus. Nasceu para o louvor de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, de uma forma natural. Fala assim: Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu quero, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu quero viver a vida do Senhor. Eu quero viver não mais a minha vida, mas viver a vida do Senhor. Você pode fazer essa oração no seu lugar aí, você e Deus. Porque Deus tem uma nova história. Deus tem um novo tempo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de sua tenda, faça como Nicodemos. ó filho meu, Saia. te mostrarei as estrelas do céu. Vá de encontro ao direcionamento do Senhor, da sua palavra. Ó filho meu, Tome uma atitude de fé em direção ao Senhor nesta noite. a areia do mar. Será que podes Eu tenho vida, e tenho vida em abundância para dar a todo aquele que crê. Será que podes imaginar A melhor vida que existe? quem sonhei? Na verdade, só existe vida em Cristo Jesus. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Aleluia! Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, achará. O que perdido, O que Deus tem é bem melhor. O que Deus tem é bem melhor. comparará com o que há de vir. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Aleluia. 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 Paulo, valeu a pena deixar tudo por Cristo, Paulo?
Amor, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua volta. Valeu, valeu. Se fosse preciso eu faria tudo de novo. Eu só encontrei sentido na vida que é Cristo Jesus. Quantos não dão um passo de fé para Cristo, porque ficam pensando nessa vidinha aí de engano que Satanás ludibria, engana, escraviza. A vida que Jesus tem é bem melhor, irmão. A vida que Jesus tem é bem melhor. A alegria que Jesus tem é indizível, é incomparável. Aleluia. A paz que o Senhor oferece, a paz que excede todo entendimento, é só em Jesus. Dá um passo, caminhe em direção à voz do Senhor, caminhe em direção ao chamado de Deus para a sua vida. Veja,